Olá, crianças! Bom dia! Hoje, continuando mais uma aula de português, nós vamos continuar trabalhando os contos de fada. E a história que eu trouxe hoje para vocês é a Branca de Neve e os Sete Anões, tá? Vamos notar nessa historinha que ela tem algumas coisas diferentes, porque não sei se vocês já viram. Tem livros que contam histórias um pouco diferentes, dependendo do livro, dependendo da época, do lugar, tá bom? Então ela tem um pouquinho de coisas que talvez vocês nunca escutaram. Então vamos lá. Há muito tempo atrás, num reino distante, viviam um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como a noite. Um dia, a rainha ficou muito doente e morreu. O rei, sentindo-se muito sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira cruel, invejosa e muito vaidosa. Ela possuía um espelho mágico, para o qual perguntava todos os dias: Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? És a mais bela entre todas as mulheres, minha rainha, respondia ele. Branca de Neve crescia e ficava cada vez mais bonita, encantadora e meiga. Todos gostavam muito dela, exceto a rainha, pois tinha medo que Branca de Neve se tornasse mais bonita do que ela. Depois que o rei morreu, a rainha obrigava a princesa a vestir-se com trapos e a trabalhar na limpeza e na arrumação de todo o castelo. Branca de Neve passava os dias lavando, passando e esfregando, mas não reclamava, era meiga, educada e amada por todos. Um dia, como de costume, a rainha perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? Sim, minha rainha, Branca de Neve agora é a mais bela. A rainha ficou furiosa, pois queria ser a mais bela para sempre. Imediatamente mandou chamar seu melhor caçador e ordenou que ele matasse a princesa e trouxesse seu coração numa caixa. No dia seguinte, ele convidou a menina para um passeio na floresta, mas não a matou. Princesa, disse ele, a rainha ordenou que eu a matasse, mas não posso fazer isso. Eu a vi crescer e sempre fui leal ao seu pai. A rainha? Mas por quê? Perguntou a princesa. Infelizmente não sei, mas não vou obedecer à rainha. Dessa vez, fuja, princesa, e por favor não volte ao castelo porque ela é capaz de matá-la. Branca de Neve correu pela floresta assustada, chorando, sem ter para onde ir. O caçador levou o coração de um animal em uma caixa e levou para a rainha, que ficou bastante satisfeita, pensando que a enteada estava morta. Anoiteceu e Branca de Neve vagou pela floresta por horas e horas, até encontrar uma cabana. Era pequena e muito graciosa. Parecia habitada por crianças, pois tudo ali era pequeno. A casa estava muito desarrumada e suja, mas Branca de Neve lavou a louça, as roupas e varreu a casa. No andar de cima da casinha encontrou 7 caminhas, uma ao lado da outra. A moça estava tão cansada que juntou as caminhas, deitou-se e dormiu. Os donos da cabana eram 7 anãozinhos que, ao voltarem para casa, se assustaram ao ver tudo arrumado e limpo.
Os 7 homenzinhos subiram a escada, ficaram muito espantados ao encontrar uma linda jovem dormindo em suas camas. Branca de Neve acordou e contou a história para os anões, que logo se afeiçoaram a ela e a convidaram para morar com eles. O tempo passou. Um dia a rainha resolveu consultar o espelho novamente e descobriu que a princesa continuava viva. Ficou furiosa, fez uma poção venenosa que colocou dentro de uma maçã e transformou-se numa velhinha maltrapilha. Uma mordida nessa maçã fará Branca de Neve dormir para sempre, disse a bruxa. No dia seguinte, os anões saíram para trabalhar e Branca de Neve ficou sozinha. Pouco tempo depois, a velha maltrapilha chegou perto da janela da cozinha. A princesa ofereceu-lhe um copo de água e conversou com ela. Muito obrigada, falou a velhinha. Como uma maçã, eu faço questão. No mesmo instante que mordeu a maçã, a princesa caiu desmaiada no chão. Os anõezinhos encontraram Branca de Neve caída como se estivesse dormindo. Então, colocaram-no num caixão de cristal em uma clareira e ficaram vigiando noite e dia esperando que um dia ela acordasse. Um certo dia chegou até a clareira um príncipe do reino vizinho e logo que viu Branca de Neve se apaixonou por ela. Ele pediu aos anões que o deixassem levar o corpo da princesa para o seu castelo e prometeu que velaria por ela. Os anões concordaram. Quando foram erguer o caixão, esse caiu, fazendo com que o pedaço de maçã que estava alojado na garganta de Branca de Neve saísse por sua boca, desfazendo o feitiço e acordando a princesa. Quando ela acordou, o príncipe e os anões ficaram extremamente felizes. Ela contou a todos o que tinha acontecido e eles perceberam que não se tratava de uma velhinha, e sim da madraça malvada. Ela havia colocado veneno na maçã que ofereceu à princesa. O homem disse então: minha princesa, se você casar comigo, vou protegê-la dia e noite da rainha malvada. Nesse momento, a rainha estava em frente ao espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu agora? Perguntou ela, pensando que o espelho iria lhe dar a resposta que esperava. Sim, existe. Branca de Neve, minha rainha. Ela ainda é a mais linda de todas, pois sobreviveu ao seu veneno e irá se casar com o príncipe que a salvou. A rainha precisou aceitar isso. Foi difícil e duro, mas um dia ela acabou entendendo e aceitando a beleza de Branca de Neve. Então essa foi a história. Vocês viram que o finalzinho é um pouquinho, modificado, tá bom? Mas isso é normal em todas as histórias. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova versão, tá? Então eu vou explicar o que vocês vão fazer agora no caderninho de português. Então vocês vão, primeiro, ler com atenção as frases e copiar na ordem correta alguns acontecimentos da história. Depois, faça um lindo e caprichado desenho. Não se esqueça, no início das frases, usamos parágrafo, que são os 2 dedinhos, no começo da margem. E no final, ponto final. Então, aqui a tia colocou algumas frases sobre a história, elas estão fora de ordem. O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão ler e vão organizar. Pode colocar um númerozinho do lado, quem estiver imprimindo, para ficar mais fácil, tá? Leia todas, veja o jeitinho melhor para vocês. Vocês vão copiar a maneira certa da história. Não estão todos os fatos, porque é um resumo. O que é um resumo? O resumo são as partes principais da historinha, tá bom? Então, vamos lá.
o caixão caiu e da boca de Branca de Neve saiu a maçã envenenada. Branca de Neve comeu a maçã e logo caiu ao chão desmaiada. Os dois se apaixonaram, se casaram e foram felizes para sempre. A madrasta não aceitava a beleza de Branca de Neve e resolveu envenenar uma maçã. Era uma vez uma menina de cabelos negros como a noite e lábios vermelhos como sangue. Ela ficou curada do feitiço da madrasta. Os anões colocaram Branca de Neve em um caixão de cristal. Ela vivia com sua madrasta e suas irmãs depois que o pai morreu. Sozinha na casa dos anões, apareceu a madrasta disfarçada de velhinha, que ofereceu para ela uma maçã. E um príncipe apareceu e se ofereceu para levar o caixão ao castelo e cuidar de Branca de Neve. Então, essas são as frases, tá bom? Todas essas vocês vão copiar, uma embaixo da outra, sempre com um parágrafo, tá bom? Porque esse é um resuminho, é uma reescrita, um resuminho da história que a tia contou, não é ela completa, tá bom? Vocês não precisam se preocupar, tá? São as partes principais. Essa foi a aula de português de hoje.